Olá, tudo bem com você? Estamos aqui hoje para mais uma videoaula de ciências. O tema da nossa aula de hoje é cuidados com a audição. Nas aulas anteriores nós estudamos sobre o som, a propagação do som. Agora hoje nós temos que ver quais são os cuidados que nós temos que ter com a nossa audição, para que continuemos percebendo este som através do nosso sentido. Então você vai abrir o seu livro na página 42 e vai deixá-lo aí na sua mesa de estudo. Então vamos lá. Já pegou o seu livro? Deixe-o aberto na página 42. Hoje você vai compreender que a audição é um dos sentidos do ser humano e conhecer os principais cuidados que devemos ter com a nossa audição para que ela continue sempre em perfeito estado de saúde. É necessário sabermos que os ruídos altos, também conhecidos como poluição sonora, podem prejudicar e muito nossa audição. Você sabia que existe o Dia Internacional para Cuidados com a Audição? Pois existe. É dia 3 de março, Dia Internacional do Cuidado Auditivo. Com certeza, quando você nasceu, deve ter feito o teste da orelhinha para verificar como estava a sua audição. Este exame é feito nos recém-nascidos e quem faz esse exame é o pediatra, logo após o nascimento ou alguns dias após o nascimento de todas as crianças. Pergunte aos seus familiares como foi esse exame que você fez, qual foi o procedimento, para você saber um pouco mais. Após a nossa videoaula, você vai acessar o link que fala sobre o teste da orelhinha, para você saber um pouco mais sobre esse assunto. Como eu já havia dito, o nosso tema de hoje são os cuidados com a audição. Observe a imagem e olhe bem o que está acontecendo nela. Observe o aparelho que o menino está utilizando. Pense um pouco qual o estilo musical que você mais gosta e o tipo de música também que você gosta de ouvir. Observe que o aparelho que o menino está utilizando, ele é feito para reproduzir música, quando conectado a um aparelho de celular, tablet ou um computador e que esteja tocando músicas, é claro. É possível utilizarmos esse equipamento graças aos nossos ouvidos, por onde nós ouvimos os sons. Mas utilizar esse aparelho por muito tempo e com volume muito alto pode danificar a nossa audição. Os sons musicais de vídeos e da voz das pessoas podem ser escutados em diferentes intensidades, dependendo dos recursos e dos aparelhos tecnológicos disponíveis. Considerando a imagem da abertura do capítulo 4, que é esta imagem que você está observando, pense e responda oralmente a cada uma das questões abaixo. Atenção, acompanhe aí na página 43 do seu livro também. 1. Que tipo de som você acha que o menino da imagem está escutando? Observe bem para a face dele, a expressão do rosto e pense que tipo de som você acha que ele está escutando. Questão 2. Como é possível ouvir sons com o equipamento que o menino está utilizando? Questionamento 3. Como você acha que o uso desse aparelho pode ser prejudicial? Você poderá confirmar as suas respostas conforme nós estudamos no capítulo 4. Agora, você irá colocar o seu livro na página 44 e acompanhe a leitura. Quem não gosta de ouvir o canto dos pássaros, a voz de quem ama ou uma bela música? Mas podemos perceber os diferentes sons? Que cuidados devemos ter com a audição? É o que vamos estudar a partir de agora. Audição. Como vimos no capítulo anterior,
Para emitir qualquer som, é necessário produzir vibrações. Mas de que maneira essas vibrações se transformam nos diferentes sons que ouvimos? Vamos agora completar a seção sonar. Concentre-se nos sons do ambiente e faça o que se pede. Vamos lá. Lápis na mão. Conforme eu vou fazendo a leitura, você vai registrando no seu livro. Questionamento 1. Fique em silêncio, feche os olhos e preste atenção nos sons do ambiente. Vamos lá, feche os seus olhos. O que você ouve? Registre na questão 1. Questão 2. De onde vêm os sons que você está ouvindo? Registre aí no seu livro. Questão 3. Agora, feche novamente os olhos e tente ouvir os sons do próprio corpo. Já fechou seus olhos? Vamos lá. Feche os olhos novamente. O que você ouve? Registre na questão 3. Questão 4. Além dos sons que ouviu, seu corpo emite outros barulhos? E na questão 5, por qual órgão do sentido você foi capaz de captar os sons? Marque com X a resposta certa. Agora, nesse texto, para que ouvir? Percebemos os sons pelo sentido da audição. Esse sentido é muito importante, pois nos auxilia em vários momentos do dia a dia. Na primeira imagem, nós observamos que pela audição as pessoas podem compreender umas às outras durante a comunicação. A segunda imagem é o sentido que nos permite ouvir música, que é uma atividade muito relaxante. A terceira imagem nos mostra que também utilizamos a audição para trocar experiências e aprender. Na quarta imagem, a audição também pode nos salvar de situações perigosas. Os automóveis, por exemplo, possuem equipamentos com um sinal sonoro chamado buzina, que serve de alerta, evitando acidentes. E na quinta imagem, nos mostra que pela audição, os médicos podem perceber como estão funcionando alguns órgãos do corpo dos seus pacientes. Podemos perceber, então, que pela audição conseguimos escapar de situações perigosas, ouvindo avisos ou alarmes, músicas, escutando os colegas. Então, são situações às vezes perigosas e também situações que nos traz alegria, que é o caso de ouvir músicas legais, escutar os amigos quando estamos conversando. Na atividade Registro de Viagem, nós vamos tratar sobre os alarmes sonoros. Os alarmes sonoros são equipamentos que disparam um sinal sonoro quando locais e objetos são violados. Esse tipo de dispositivo sonoro é muito eficaz na proteção de objetos, como cofres e automóveis, e de lugares como casas e lojas. Com relação aos alarmes sonoros, responda às questões a seguir. Questão 1. Você conhece outro aparelho que emite sons para alertar algo? Se conhece, qual é? Anote aí na atividade 1. Se você respondeu sim na questão 1, explique a função desse aparelho na atividade 2. Para que serve esse aparelho que você escreveu na atividade 1? Esse aparelho que emite som para alertar de alguma situação. Devemos saber também que o alarme não serve apenas para a situação apresentada no texto, mas também é utilizado para alertar sobre a proximidade perigosa de pedestres a veículos,
para evacuar locais, como, por exemplo, o alarme de incêndio, e até para informar a chegada do socorro, como é o caso dos alarmes de ambulâncias e de carro de bombeiro. Podemos citar também outros aparelhos sonoros, a buzina, campainhas, apitos. A campainha, por exemplo, ela alerta os moradores de uma residência ou de um apartamento que alguma visita chegou, alguém está à porta. Então podemos concluir que esses aparelhos têm diferentes funções. Os alarmes sonoros, dependendo da situação, ele tem uma função. Na página 46 do nosso livro, nós temos o texto As Orelhas. Os seres humanos têm órgãos que lhes permitem perceber o mundo. São os órgãos responsáveis pelos sentidos. O órgão do sentido da audição é a orelha. E através da orelha, nós vamos agora escutar uma poesia que se trata do gênero textual cordel, cujo título é Cordel Infantil sobre os órgãos dos sentidos. Eu estou ouvindo algo, sinto um cheiro diferente, tem gosto de coisa boa, vejo um brilho em minha frente, minha pele se arrepia, é poesia, minha gente. E é por causa dos ouvidos que nós temos audição. Podemos ouvir músicas que nos enchem de emoção. Também ouvimos barulhos e diversos outros sons. É tão bom ter os sentidos. Vamos sempre agradecer. Há pessoas que não veem tudo o que podemos ver e outras que não escutam o que podemos dizer. Essas pessoas merecem nosso respeito e cuidado. E quem não tem um sentido tem outros mais aguçados. É assim, somos iguais, sendo diversificados. Esse é o Cordel Infantil sobre os órgãos dos sentidos, de Mariane Biggio. Agora, observe as imagens ao entorno do poema. Você pode perceber que os personagens, eles estão utilizando os órgãos dos sentidos. O menino, na parte superior esquerda, está ouvindo o canto dos pássaros e utilizando para isso a audição. A menina, abaixo dele, está utilizando o olfato para sentir o cheiro da flor. A menina, no canto inferior direito, está utilizando a visão para enxergar através da luneta. Assim como você, para ouvir o poema, usou a sua audição e para observar as imagens, utilizou a sua visão. Nós utilizamos os nossos sentidos o tempo todo, alguns mais, outros menos. Por isso, nós devemos cuidar. Considerando o trecho do poema em cordel de Mariane Biggio, faça o que se pede. Você vai ouvir as questões, depois você terá um tempo para respondê-las e procurar no texto as respostas corretas, ok? Questão 1. Escreva o nome do sentido mencionado. 2. O nome atual para o órgão do sentido da audição é a orelha. Circule no poema a nomenclatura comumente utilizada para se referir a ela. 3. Sublinhe no poema as funções citadas referentes à audição. E 4. As pessoas que apresentam problema com algum dos sentidos mencionados são diferentes? Pinte no texto o trecho que se refere a essa discussão. E vamos pensar um pouco a respeito disso. Podemos concluir que essas pessoas que têm algum problema com esses sentidos, elas são diferentes porque possuem alguns sentidos mais aguçados do que outros. Releia a última estrofe do poema e pinte, já que nós não temos aqui os colegas porque estão em isolamento social, não tenho como fazer a discussão.
Então eu quero que você vá lá no texto, leia a última estrofe com bastante atenção a respeito disso e escreva na questão 4. Na última estrofe está falando assim: essas pessoas merecem nosso respeito e cuidado, e quem não tem um sentido tem outros mais aguçados. E assim somos iguais, sendo diversificados. Então, você vai escrever na questão 4 se somos realmente diferentes. Essa pessoa que às vezes ela não tem ou a audição ou a visão, só que ela possui os outros sentidos que ajudam que ela viva bem junto com as outras pessoas na sociedade. Escreva na questão 4 o que você concluiu com esse trecho do poema. Então, vamos sempre cuidar uns dos outros para que todos estejamos em paz e vivendo bem em sociedade, na escola, na família, em todos os lugares. Na página 48, nós vamos rever um pouquinho a questão dos sons agradáveis e sons desagradáveis. Então, nós podemos perceber ali pelo título que estamos em um mundo de ruídos. Todo som é agradável? Será que todos os sons são agradáveis? Os sons que são agradáveis para mim também são agradáveis para os meus colegas? Vamos descobrir. Relacione nas colunas a seguir 2 sons agradáveis e 2 sons desagradáveis que lhe sejam familiares. Vamos lá, escreva aí. Em cada coluna, 2 sons. Podemos perceber que esses ruídos, esses sons desagradáveis, eles geram desconforto. É o que chamamos de poluição sonora e apresenta efeitos nocivos para a nossa saúde e para a saúde da fauna e da flora locais, ou seja, do município onde nós moramos. Já percebemos que vivemos em um mundo cheio de ruídos e de barulhos, não é verdade? Nós que moramos na cidade estamos expostos diariamente em poluição sonora. E o que será que essas sensações nos provocam? Com certeza, com o tempo, isso prejudica a audição. Devemos saber também que muitos profissionais estão expostos diretamente a essa poluição, a ruídos, a barulhos, que se eles não tiverem os cuidados necessários, podem até ter perda auditiva. Por isso que esses profissionais, eles trabalham sobre quantidade de ruídos, mas também eles devem usar equipamentos que amenizem essa poluição sonora, para que ele mantenha a saúde auditiva. Anote aí a pesquisa que está abaixo. Pause o vídeo e anote aí o que você vai ter que fazer. Em uma folha anexo, você vai escrever um pequeno texto explicando como e onde ocorrem situações com poluição sonora e quais as medidas que podem ser adotadas para amenizar seus efeitos. Lembre-se, na hora de escrever o seu texto, de colocar um título, prestar atenção na ortografia e na gramática do texto, assim como na pontuação. Faça parágrafo e escreva com bastante capricho. E ilustre o seu texto. Você pode colar figuras ou pode fazer desenhos também, como você preferir. Esta é a tarefa de hoje. Chegou a hora de conferir a cruzadinha da tarefa anterior. Vamos lá? Pegue a sua folha anexa e confira as suas respostas. Letra A. Por meio de vibrações, as ondas sonoras se movimentam até nossas orelhas. Esse fenômeno chama-se energia sonora. Se você acertou, ótimo. Se você não acertou, está na hora de refazer a sua atividade. B. Quando as ondas sonoras
batem em um obstáculo e voltam, ocorre um fenômeno que chamamos de eco. C. Com o uso de instrumentos, podemos criar uma combinação de diversos sons. É o que chamamos de música. Tenho certeza que não foi uma atividade muito fácil de ser feita, mas com certeza você aprendeu bastante com ela. Você percebeu que formou a palavra som na ordem vertical? Com certeza essa atividade foi desafiadora, fez você aprender muito. Então, parabéns para quem conseguiu. Agora, você vai ter a oportunidade de fazer uma atividade complementar para compreender o funcionamento do tímpano, que é uma membrana fina que fica dentro das nossas orelhas. Essa membrana, ela vibra com os sons que chegam dentro da nossa orelha, onde são processados e enviados todos esses sons ao nosso cérebro, que é onde a gente passa a compreender e discernir, diferenciar um som do outro. É muito comum falarmos que o órgão do sentido da audição é o ouvido. Porém, avaliou-se que a tradução correta do latim para a língua portuguesa é a orelha. Então, passou-se a ser oficializada como a orelha o nosso órgão da audição. Faça o experimento da atividade complementar do anexo e perceba como é o funcionamento do nosso tímpano. Você vai ficar encantado e vai saber muito sobre isso. Eu espero que após essa aula você tenha muito mais cuidado com o seu órgão auditivo, com a sua audição. Procure evitar poluição sonora, procure não provocar essa poluição sonora também, porque isso prejudica muito o nosso sentido de audição. Então, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Até a próxima!